Dona Branca é interessante porque ela é daquela época que vendia no chão, né? Nós vendíamos no chão, depois do chão nós começamos a montar barraquinha. Sim. Ela acompanhou todo o processo, né? Ela conhece mesmo a luta, né? Era muito sacrifício. Bom, antigamente era, até mesmo para entrar por a Bolívia, era difícil, porque como vou falar, era só os astros, né? Porque não tinha uma estrada boa. Era estrada de terra. O ônibus que vinha da Bolívia eram uns avancinhos pequenos que subia e descia, ficava no meio da estrada, tinha lama, chovia, ficava no meio da lama, ficava uma noite, 2 noites. Então a gente chegava aqui em casa 3, 4 dias. Aí depois, com o passar do tempo, a Jaó entrou para a Bolívia. Ele ia lá e aí nos embarcava e vinha por Lacerda, às vezes entrava, mas sempre passando as barreiras da Curicha, da Santa Rita, todas, foi dificultoso. Não vou falar que não foi fácil. E hoje em dia, o camelão era aqui na pracinha. Mas tiraram de lá nós, a prefeitura, né? E cada um foi procurar o cantinho lá do Suene. Aí a gente trabalhou e depois de lá também já começaram a montar sua lojinha, abriram um MEI e assim. Mas muitos foram embora, os antigos foram embora. Dona Sabina, outros já faleceram. Então o que restou, as pessoas que você já conhece. E a senhora está aqui em Cáceres faz quanto tempo? Ixi Maria, eu estou muitos anos já, eu estou deve ser, eu vou chegar para 15 anos já, uns 15, 16 anos, porque aqui dentro do Brasil, desde que eu entrei, vai ser uns 40 e poucos anos que eu moro. Uhum. Como que era quando a senhora chegou aqui? Então, quando eu cheguei aqui, assim, não era como hoje, né? Mas hoje cresceu um pouco mais. Cresceu mais. Mas tinha muita dificuldade quando a senhora chegou? Quando nós chegamos, sim, tinha muita dificuldade de nos trabalhar. Na época não tinha o MEI, né? E às vezes nos trazia um pouquinho de mercadoria da Bolívia, vendia, mas sempre tinha aquela perseguição, né? De que tomássemos essas coisas. Então, eu dou harta razão, né? Porque em todo lugar a gente precisa pagar um imposto. Eu não sou contra essas coisas, né? Só que no começo a gente era tão ignorante, né? Que muitos pensavam que é só trabalhar. Mas depois, com o tempo, foi um negócio do MEI e muitos abriram o MEI por causa da documentação também, que não tinham filhos. E agora, como é que a senhora percebe o movimento? Hoje eu achei mais melhor, mais fácil, né? Com o cônsul que está aqui agora, tinha um cônsul mais anterior também, né? Que ajudou muitos que moravam aqui, né? A tirar a documentação. E foram legalizando aos pouquinhos, né? Foram se legalizando. A maioria tem documentação agora. Mas por que a senhora decidiu vir para cá? Então, eu vim novinha para Mato Grosso do Sul. Tá? Morava lá em Corumbá, eu fazia as feiras, trabalhei. Lá sempre trabalhei no comércio. E aí minha filha namorou aqui com um cacerense, casou. Né? E aí eu tive que vir também. No começo também vi, porque era uma fronteira assim que estava começando a crescer, né? Como todo mundo busca um lugar para trabalhar. E aí minha filha estudando, casou e já fiquei aqui. E ela em Corumbá, ficaram meus irmãos, eu tenho meus irmãos lá em Corumbá também. Já nascidos lá, sobrinhos, netos, tudo. De boliviana sou eu aqui. Os netos, filhos, todos brasileiros. Caceriense tem uma forma de perguntar quando fala, me casei com caceriense, aí pergunta assim, mas é gente de quem? Sim, sim. A minha sorte é que não casei. Eu sou viúva há muitos anos, mas eu sempre me concentrei nos meus filhos, nos meus netos, trabalhar para eles, e sempre foi esse meu jeito. Ela tem é interessante, né, que os netos, os filhos, já não falam mais espanhol, né? Eu acho que ela só tem uma filha, né? A minha filha é a Marisol, mas ela ainda nasceu na Bolívia. Mas os filhos dela, nenhum deles. Ninguém fala, só todos já falam português. Sim, nenhum deles. Inclusive, o dia que eu estava entrevistando aqui, o neto dela estava aqui, né? Eu conversei com ela, mas como você não estuda espanhol, né? Tem que ser bilíngue. Porque uma das ideias que a gente conversou bastante, né? A Dona Branca tem essa preocupação, ela falou muito sobre isso, e que ela queria que tivesse esse espanhol, né? E é bom, porque não é tanto assim, porque tem gente, por exemplo, tem gente que vai para estudar, foi muita gente para estudar para a Bolívia daqui do Brasil, né? E na época que eles começaram a sair, eu ajudei muitos
a tentar se comunicar lá, todas essas coisas. Por que eu falo isso? Porque quando saem lá, imagina, não entender o espanhol já é difícil, né? Igual quando a gente vem de Bolívia aqui, tem gente que não entende português, né? Então, para eles estudar melhor, era bom aprender o espanhol, eu acho, né? Porque até eu às vezes tento falar para meu neto quechua, né? Para os pequenininhos, eu sei que eles não me entendem, mas eu falo, mas depois é bom vocês aprenderem um espanhol. Antigamente na Bolívia tem a linguagem indígena que era de La Paz, Cochabamba, era Aymara e quechua. Então, hoje não é mais um dialeto, hoje é um idioma. Que muitos que vêm dos Estados Unidos, lugares, gostam de aprender, porque agora eles estudam o quechua, o aymara. Antigamente era dialeto, hoje já é um idioma. Então, e é bom porque às vezes os filhos saem, né? Saem sem saber um espanhol direito, sofrem. Né? Ela já, né, falou bastante da experiência do neto que foi passear. Eu levei o ano retrasado, meu neto descobriu que na Bolívia tem o salário de Uyuni. Né? Eles não sabiam nada de espanhol, a esposa dele também, casou novinha, né? Aí eu fui com ele, eu fui uma guia para ele, porque ele me deu, na verdade ele me deu de presente de Dia das Mães, esse passeio, que eu mesmo sendo boliviana nunca tinha ido, e é um lugar muito lindo, o Salar de Uyuni. Se você pesquisar na internet, você vai ficar. Então, eu fui guia para eles, porque eu tenho certeza que ia chegar lá, eles não entendiam nada. Entanto que eu falei, filho, você quer conhecer? Nós vai por terra, não por avião. Aí eu levei por terra nos ônibus, mostrando, conversando, eles escutando o idioma. Chegamos com Cochabamba, escutaram o quechua. Chegamos em Oruro, levei para passear Oruro, escutando o quechua. Chegamos lá em Uyuni, tem que falar espanhol, tem que falar aymara. Então, isso é muito bom. Ele fala que quer aprender, mas eu quero aprender o quechua. É difícil? O espanhol, aos pouquinhos. Ela mesma não fala espanhol. Se ela tenta falar, ela fala meio atravessado. O espanhol, mas é bom. Eu falo que é bom aprender. O que é falar o atravessado? Assim, um espanhol certinho. Não é um espanhol certinho. É falar um português. Às vezes eu mesmo também falo desse jeito, porque não falo um português bem certinho. Ontem eles repararam, tem uma camiseta, como chama essa camiseta? O que eu falei? Drifai. Olha bem, como que eu não estou errada. Então, e é bom aprender. Não, ela não falou não. Ela falou alguma coisa com a dela, lá na Bolívia é NA. Eu não sei mesmo escrever em português. Eu tento, às vezes, a minha menininha, porque lá na Bolívia, A, E, I, O, U. Eu tenho um sotaque diferente e eles pronunciam diferente. Por exemplo, o W que falam W, na Bolívia é W. E aqui é W. Olha a diferença. Então, é bom. Eu penso, quantas vezes a professora, eu não lembro a professora que me convidou, Dona Branca, vem estudar português. Eu quero, mas a gente sai tarde daqui. Então, não dá esse tempo, chegou cansada, às vezes eu falo, professora, vou dormir no meio da aula. Aí eu não consegui. E eu acho que é bom. É bom para nós, como bolivianos, aprender a falar um português bem. E como também para os brasileiros, os meninos que saem para estudar um espanhol, é ótimo aprender. Não só, porque o espanhol, na verdade, tem muitos países. Espanha, acho que no Equador também é espanhol. Em Venezuela também é espanhol pichadinho, México também. Então, muito lugar. Eu acho bom. E eu fico feliz de que vocês tenham esse interesse. Muito feliz. Obrigado. Obrigada.